Jesus, meu Senhor. É pela fé que mais uma vez estamos juntos. Juntos sempre somos mais fortes. Passamos força um para o outro. Passamos encorajamento um para o outro. Enfim, somos portadores de bênçãos um para o outro. Nunca de maldição, nunca de desânimo. Se você não pode passar uma palavra de ânimo, nunca passe uma palavra de desânimo para alguém. Suas palavras sejam sempre palavras animadoras. Se você está desmotivado, se você não está bem, não tenta passar isso para outros, não. Se eu não posso passar coisas boas, é melhor ficar calado, né? Ficar quieto. Mas nós vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Antes, porém, da leitura, bom dia, irmão Jefter. Bom dia, pastor Mauro. Bom dia, amados irmãos. O quarteto Ebenezer vai cantar Tal Qual Estou. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, eu venho a ti. Tal qual estou, sem esperar que possa vir a melhorar. Em ti só quero confiar, ó Salvador, eu venho a ti. Tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto é mistério, ó Salvador, eu venho a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu, minha alma, limparás com teu amor, me cobrirás, ó Salvador, eu venho
Salvador, eu venho a ti. Amém. Abraço para os irmãos Adriano, Eurivan, Hélio e William. Esse quarteto Ebenezer. Esse é um dos meus hinos favoritos. Gosto muito de fazer desse hino a minha oração. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por isso a palavra não volta vazia. Ela é apta, ela é inspirada, apta para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Na verdade, cada vez que nós ouvimos a palavra, ela cumpre um propósito na nossa vida. Mas está escrito assim, toda a escritura é divinamente inspirada. A Bíblia, de capa a capa, ela é inspirada. De capa a capa. Não tem nada sem inspiração na Bíblia. Aquele seminarista, né? Aquele moço que foi para a cidade para se tornar um missionário, fazer suas teologias. Ele formou. Enquanto ele estava lá, ele recebeu uma carta da mãe. Meu filho, se você quiser me ver, convida, vem urgente, eu estou muito mal. Naquele tempo não era muito fácil, né? Transportes não era fácil, comunicação era por carta. Mas logo chegou outra carta dizendo, meu filho não precisa vir, já estou bem. Vem só nas férias programadas mesmo, né? Já estou bem. Quando chegou o período das férias, ele veio. Chegando, tudo bem, conversaram, aí perguntou para ele, mãe, que história foi aquela? A senhora esteve mal? A senhora falou para mim vir, depois mandou outra carta dizendo que não precisava vir, uma carta, um telegrama. Eu disse, sim, meu filho, sim, eu estive muito mal mesmo. Mas veio aqui em casa, vieram aqui em casa umas irmãs e perguntaram se eu gostaria de receber a oração da igreja, do pastor. E eu disse que sim, então o pastor veio aqui com os irmãos e oraram e eu fui curada. Leu Marcos 16, 15, 16, eu fui curada. Aí aquele missionário, aquele seminarista riu, zombou dela e disse, mãe, a senhora está parecendo esses pentecostais? Nós aprendemos lá no seminário, a senhora sabe que eu sou um teólogo, né? Nós aprendemos lá que Marcos 16 nem inspirado é. Agora, como que a senhora disse que o pastor leu Marcos 16 e a senhora foi curada? Ela disse, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O moço disse, o que está acontecendo com a senhora? Ela disse, meu filho, se com palavras que não são inspiradas, se Marcos 16 não é inspirado, com palavras não inspiradas ele me curou, e se ele usar as que são inspiradas, então? Sendo que eu fui curada por uma palavra que nem inspirada é, e se ele usar as inspiradas, pronto, acabou. O doutor não teve resposta. Isso é uma grande verdade. Contra fatos não tem argumentos, né? Contra a verdade não tem argumentos. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um bom e velho amigo, um velho irmão, mensagem necessária é nascer de novo.
O profeta diz: um bom e velho irmão de cor no sul. Eles contaram uma pequena história dele, disseram que ele estava embrulhando uma Bíblia. E ele não sabia ler nem o seu nome. Comprando uma Bíblia para quê? Não sabe ler? Não sabe ler nem seu próprio nome? Lembro do irmão índio, lá em Leopoldo de Bulhões. O irmão índio, era índio mesmo, ele não lia nada, analfabeto, totalmente analfabeto. Nós começaram o culto, todo mundo ali lendo a Bíblia, meditando. Ele pegava a Bíblia de cabeça para baixo e ficava lendo e meditando, balançando a cabeça assim, meditando. No entanto, a Bíblia estava de cabeça para baixo, não sabia nem pegar a Bíblia na posição certa. E ele era abençoado por isso, tenho certeza. Deus o abençoava da mesma forma. Uma reverência com a Bíblia, né? Agora, esse irmão Mose não sabia ler nem seu nome, estava comprando uma Bíblia, embrulhando uma Bíblia. Disseram para ele: Mose, por que você embrulha aquela Bíblia? Ele disse: é a palavra de Deus. Disseram: bem, você crê nela? Ele disse: sim, Senhor, eu creio nela com certeza. Eu creio nela de capa a capa e creio na capa também, pois isso contém a Santa Bíblia escrita em si. Irmão Lázaro Camargo deixou muitas pessoas salvas, batizadas, e ele era analfabeto. Ele pregava assim, mas rodava as fitas do programa de rádio e falava e orava pelo povo. Tinha um dom de cura divina tremendo. Mas na hora de ele falar, de ele pregar, ele pedia alguém para ler a Bíblia para ele. Ele não sabia ler, eu vi isso várias vezes, fui várias vezes na casa dele, fizemos muitos cultos na casa dele, né? Cultos domésticos. Ele fazia o culto doméstico com a família. Então, a família é quem lia a Bíblia. Ele somente orava, falava, né? Aconselhava a família. Mas ele mesmo não sabia ler a Bíblia. Mas, olha aqui. Eu creio nela de capa a capa e creio na capa também, pois isso contém a Santa Bíblia escrita. Uma irmã na igreja de Goiânia chamava ela de vó. A avó morava na igreja, morou na igreja até partir. Ela também era analfabeta, ela não lia. Ela dizia: eu não sei ler, não sei escrever, mas sei ouvir, crer e obedecer. Que lindo! Lindo, né? É muito abençoada essa irmã. Então disse: como você sabe que é uma Santa Bíblia? Disseram para ele, para o irmão Mose. Como você sabe que ela é a Santa Bíblia? Disse: como você sabe que ela o é? Ele disse: eu simplesmente creio nela. É tudo. Aquilo era tudo que ele tinha que ter. Ele somente cria nela. Ele não sabia por quê, mas ele cria nela. Eu também não sei por quê, mas eu creio nela, na santa, infalível palavra de Deus. Estudei um pouquinho e sei ler. Estudei muito pouco, mas eu sei ler. Eu sei ler, mas é importante também saber crer e obedecer. A irmã, a avó, não sabia ler, mas sabia crer e obedecer. Não é assim conosco também? Um crítico perguntou para uma menina que estava lendo a Bíblia. Um crítico. Ô filha, mas
Você está lendo esse livro aí, você crê em tudo que você lê aí? Ela disse, eu creio. Ele diz, eu vou fazer uma pergunta para você, eu te dou uma laranja se você souber responder. Um vendedor de laranja lá, né? Eu te dou uma laranja se você me responder. Onde Deus está? Você vai ganhar uma laranja se você me falar onde Deus está. A menina falou assim, eu te dou 2 para você me falar aonde ele não está. De onde veio a sabedoria dessa, hein? Outro diz para uma senhora idosa, lendo a Bíblia, regozijando. A senhora crê em tudo que está escrito nessa Bíblia? Creio. A senhora crê nessa história aí que a baleia engoliu Jonas? Não existe, senhora, não tem lógica para isso. Uma baleia engolir um homem. Isso está aí para encher página, isso não existe. Ela disse, senhor, eu creio tanto na Bíblia, eu creio tanto que a Bíblia é a palavra de Deus, que se ela dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ia crer. Quanto mais que a baleia engoliu Jonas. Fé simples, irmão. Fé simples, mas é uma fé revelada, né? Não há dúvida na fé perfeita. Agora parece que estava pondo o molde aqui no canto da parede, né? Mas era tudo o que ele tinha que ter. Ele somente cria nela. Ele não sabia porquê, mas ele cria nela. E quando a gente crê, irmão, assim, a gente descansa. A fé perfeita é baseada em descanso, em repouso. A dúvida é baseada em agitação, em polêmica, em contenda, em difamação, em briga, em doenças. A fé tira doença, a dúvida atrai doenças. Atrai como um imã. A fé expulsa a doença. A dúvida puxa a doença. Você pega 2 peças de imã assim, ela bate, né? Tão grande é a atração do imã. Vira ela ao contrário para ver, ela afasta uma da outra. Você não consegue juntar as 2 peças se você vira no sentido contrário. Ela não encosta uma na outra. Não sei explicar isso aí não, mas é assim. Não sei explicar por quê, mas é assim. A fé é assim, ó. É como imã. A fé na palavra de Deus é um imã. Puxa, lacra. A dúvida é o contrário. Ela afasta. Ela distancia de Deus. É maravilhoso ter uma... A fé é aderente, né? A fé é aderente. A dúvida não. A dúvida se afasta. A fé não atrai essa pecinha aqui, ela é um plástico, alguma coisa assim. Isso aqui, o imã não atrai isso aqui. Plástico. Não atrai papel. Atrai o material, atrai a peça do mesmo material. A dúvida, irmãos, da mesma forma que a fé tira a doença, a dúvida busca a doença de volta. A dúvida é baseada em doença, em tristeza, em lágrimas, em insegurança, em cansaço físico, cansaço mental, cansaço. Pessoa que duvida, ela não tem sossego, não. Isso é igual fugitivo, não tem sossego. Já a fé perfeita sobra até lá no topo da promessa de Deus e lá ele encontra o seu lugar de repouso.
ora com descanso, ora com fé. Bom, então, eles disseram, Mose, você faria qualquer coisa que aquela Bíblia dissesse para fazer? Ele respondeu, sim, Senhor. Ele disse, se a Bíblia dissesse que sim, eu faria. Aí está você. Ele disse, está bem, Mose. Ele disse agora que se aquela cerca de pedra, se o Senhor lhe dissesse para atravessar aquela cerca de pedras, você pularia através da cerca de pedras? Ele disse, a Bíblia diz para Mose atravessar aquela cerca de pedras. Ele disse, mas se Deus falasse que com você e lhe dissesse para atravessar aquela cerca de pedras, ele disse, se fosse Deus e ele me dissesse para atravessar, eu atravessaria, eu não ia pular a cerca, não. Formaram assim um quadro bem improvável para ele, né? É o que o diabo faz, ele balança moita para a gente. Ele fala que agora você vai morrer mesmo. Essa doença agora não tem jeito mais não. Perguntaram para ele, se Deus... Estava uma muralha de pedra lá, né? Se Deus falasse para você, Moody, nessa Bíblia aí, para você atravessar aquele muro de pedra, você saltaria o muro? Ele disse, não, se Deus me dissesse para atravessar aquela muralha de pedra, eu atravessaria. Aí a pessoa disse, como você iria transpor aquela cerca sem um buraco nela? Ele disse, se isso fosse Deus, ele teria o buraco lá quando Mose chegasse lá. E está certo, está correto. Ah, irmão, tá vendo como que a fé perfeita é baseada em descanso? A fé perfeita encontra solução para tudo. A dúvida só vê impossibilidade em tudo. É assim que é a dúvida. Em cada oportunidade ele vê uma circunstância. A fé em cada circunstância vê uma possibilidade. É a vez de Deus fazer o milagre, então, bem. A pessoa diz assim, não, esse problema é só Deus. Mas então é fácil demais, é só Deus, então é fácil. Fez o exame, deu isso, é só Deus agora. Então é a coisa mais fácil que tem, que é só Deus. O que Deus não resolve? Aqui é igual o amigo da onça, né? Esse homem aqui falando com o Mose. Um amigo da onça disse assim para um amigo, se você encontrar uma onça no mato, o que você faz? Eu corro dela. E se ela correr atrás? Eu corro mais do que ela. Mas se ela correr mais do que você, eu subo numa árvore, e se ela subir na árvore também? Disse, escuta aqui, afinal de contas, você é meu amigo ou é amigo da onça? Então esse aqui está parecendo um amigo da onça. Se Deus falar para você atravessar a muralha, o amigo da onça falando, você vai saltar a muralha? Não salto não, eu atravesso a muralha de pedra. Mas como você vai atravessar se não tem um buraco nela? O amigo da onça falando. Ele disse, se isso fosse Deus, ele teria o buraco lá quando Mose chegasse lá. E isso correto e certo e pronto e acabou. Vai discutir o que mais? A gente deita e dorme, irmão. A gente deita e dorme. A gente ora, lê a Bíblia, ora, deita e dorme. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Em ti só quero confiar, ó Salvador, eu venho a ti. Com essa fé, com esse descanso,
Você pode pontuar cada frase dessa com um amém, com essa segurança. Se Deus mandar eu atravessar aquele muro ali, quando eu chegar lá, o buraco já está feito lá para mim atravessar. Eu não tenho que ficar discutindo, não. Se é de pedra, de ferro, de concreto, Deus proverá os meios. Deus proverá os meios para o irmão sair desse clima de enfermidade, desse problema na justiça, desse problema financeiro, seja o que for. Receba agora com fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.